pessoal, tudo bem? Vamos começar de novo. Começando agora, na verdade, um conteúdo bem direcionado, bem separado, que é o provimento 61, que tem causado um pouco de susto no pessoal quando se depara com 300 e tantos artigos. Surgindo aí justamente qual é a discussão. Oi, Val, o que eu estudo? Oi, Val, o que eu devo, na verdade, em termos de provimento 61, estar trabalhando? Então, nós estamos antecipando a discussão justamente do provimento 61 para poder já criar não só um alívio em termos de pensamento de vocês, que não vai cair ou não pode ser cobrado o provimento 61 inteiro, mas também para já direcioná-los ao que ler, ao que buscar. Então, nessa primeira aula de provimento 61, a gente já vai conseguir criar esse tipo de direcionamento para vocês. Beleza? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos dar uma examinada no inicinho desse provimento 61, provimento conjunto da Corregedoria. Pode julgar, tá ali, ó. Esse provimento codifica as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, que lindo. E por aí afora. No uso das suas atribuições, não sei o que tem, considerando o grande volume de atos normativos, ou seja, o que esse provimento fez, senhores, na verdade, foi consolidar os atos normativos relacionados ao serviço judiciário, serviços notoriais e de registro. É o que fala justamente esse artigo 1º das disposições preliminares. Então, a primeira noção que eu preciso que vocês entendam desse provimento 61 é que ele vai regular vários atos, inclusive atos que devem ser praticados pelos servidores. Muitos atos, inclusive, e como praticá-los enquanto oficial de justiça. E claro, como é que nós vamos fazer então o trabalho em cima do provimento? Senhores, o provimento está na referência normativa, na referência legislativa do edital, não é isso? Eu posso cobrar ele todo? Não, eu tenho que cobrá-lo na perspectiva do edital. Então a leitura dele não vai ser uma leitura integral, nós não vamos fazer isso. Nós vamos pensar naquilo que o edital cobra, lá no item 1, 2, 3 e por aí afora, e usar ele justamente como referência de leitura dentro do provimento 61. Porque é justamente essa matéria dentro do provimento que poderá ser objeto de cobrança. E você acredita em questões envolvendo o provimento 61? Acredito. Porque cada vez mais eles estão tentando criar uma forma de seleção onde você, servidor, no caso, oficial de justiça, saiba, inclusive, essas normas internas, até porque, muitas vezes, você vai ser chamado a se conduzir diante delas. Não diante do Código de Processo Civil, pode parecer um pouco assustador, mas, nitidamente, diante de uma perspectiva de criação de questões, de seleção daqueles que estariam mais aptos, essas normas internas acabam tendo um peso bastante interessante. Então, vamos lá? Joga para mim, nós vamos andar dentro do provimento, para poder enxergar o que seria necessário. Claro que essas disposições preliminares, senhores, só me serviu esse artigo 1º para explicar. É uma codificação, é uma consolidação de atos normativos internos do tribunal que estavam esparramados por aí afora, consolidei. Não me interessa aqui, na parte 1ª, livro 1, a estrutura administrativa da Corregedoria Geral de Justiça. No edital de vocês tem cobrança de alguma coisa, de algum item envolvendo corregedoria? Nenhum. E o edital eu sei ele de cabeça, então pode ficar tranquilo, porque todo e qualquer itemzinho ali eu estou ligado nele. Sem essa, não tem nada lá dizendo da Corregedoria de Justiça. Então, não nos interessa para a prova de conhecimentos específicos nenhuma estrutura administrativa da Corregedoria. Passe pelos artigos, por favor, que é o que eu vou fazer. Não nos interessa tramitação de expediente dentro da Corregedoria. Nada disso nos interessa. O que é uma tal de corprote? Tô nem aí para ela, ok? Sacou? Vai andando, vocês vão andar bastante, ó. Vai andando, ok? Expediente, artigo 7, pode passar, 8 pode passar. Deixa eu acelerar um pouquinho, senão eu vou ficar agarrado aqui toda a vida. Senhores, regiões administrativas, lá iniciando o artigo 10, pula. Ok, pode?
Já começou a ficar mais tranquila? Moleza, entendeu? Vai pulando, vai, mas tem muita coisa, gente. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer muita coisa. Comitê Técnico de Padronização. Não estou preocupado com ele. Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Ou seja, lá o que isso for não nos interessa, ok? Se entenderam o trocadilho. Perfeito? Atividade de orientação e fiscalização. Pode pular, senhores. Se quiser dar uma lidinha, pode por desencargo de consciência. Mas, de boa, não estaria nunca dentro da situação do edital dos senhores. Atividade de fiscalização, correições do plano de ações de fiscalização. Pode ir. Pode pular. Pode pulando. Estou falando com vocês que não tem mistério, cara. É por isso que eu precisava dessa aula para poder desmistificar isso que muitas vezes me chega. Correição ordinária. Tô nem aí para ela, velho. Não. Ok? A extraordinária, que é a sequenciada aqui, tô fora dela. Ok? Continua. Vai sobrar uns 3 artigos. Nem tanto, senhores. Ok? Vai passando, vai passando. Vai passando. Correição extraordinária, como eu falei, pula. Agora vai começar a chegar, senhores. Vamos devagarzinho. Porque agora outras ações de fiscalização também não. Mas aí depois disso, o Siscom eu quero, tá? Por que o Siscom eu quero? Porque a partir daí a gente começa a ter alguns atos que seriam atos possíveis de serem cobrados dos senhores dentro da organização do próprio fórum e do funcionamento da justiça. Então eu acho que realmente vale a pena a gente dar uma passada. E o item seguinte também, mas aí a gente vai chegando devagarzinho. Então, artigo 48 do provimento 61 é realmente o primeiro que nós vamos em destaque ter o cuidado. E eu vou fazer o que com o provimento? Agora explicando como que a gente vai desenvolver. Vou à leitura. Vou criar aquilo que a gente sempre criou, que são as pontuações necessárias, não é isso? A percepção de eventual questão de múltipla escolha. E sempre que possível, levarei os senhores a um paralelo. Qual paralelo? Provimento e Código de Processo Civil. Porque há questões que a gente já estudou dentro do Código de Processo Civil que tem paralelo dentro do provimento 61. E aí, então, a minha preocupação surge. Porque se eu coloco segundo o provimento 61, a minha preocupação é com o texto de acordo com o provimento, não de acordo com o Código de Processo Civil. Vamos começar provimento, artigo 48, está lá, ó. O sistema de informatização dos serviços da comarca. A isso a gente dá o nome de Siscom. Nada mais é que esse sistema de informatização dos serviços da comarca, aonde existe inclusive uma centralização de todas as informações processuais disponibilizadas. Abrange os processos judiciais da justiça da primeira instância, permitindo o controle processual informatizado de todo o acervo cadastrado na base de dados. Como a gente falou, o Siscom passa a representar, não é isso? Na atual conjuntura de estrutura do Poder Judiciário, a centralização de todas essas informações dos processos de primeiro grau em todo o Estado. Parágrafo 1º. Quando ele não está fora do ar. O processo e o registro das informações serão feitos através da inserção de dados no sistema, desde a distribuição até a baixa do registro do feito. Senhores, percebam, desde a distribuição até a baixa, o que é a baixa? Porque está lá no item 1 do edital dos senhores, tem essa expressão. No item 1 do edital dos senhores tem lá, baixa. A baixa, na verdade, é o encerramento definitivo, não é isso? Do processo. Porque a partir do momento em que eu tenho, por exemplo, o trânsito em julgado, eu ainda teria talvez uma fase de cumprimento. Mas encerrando-se as atividades desse processo, nós fazemos a baixa do mesmo. E feita a baixa, como se e como não, ele é remetido ao arquivo. E por lá fica como um processo
baixado. E o Siscom controla a vida dele desde a distribuição até a baixa, criando ali uma percepção de todo o andamento desse processo, do seu nascedouro até o fim. Então, a baixa do registro. Senhores, todo processo está sujeito a registro? Todo processo está sujeito a registro. Registrei e nasceu, não é isso? A partir do momento em que eu faço a baixa, eu estou tirando ele da onde? Do registro. Correto? Pegamos, por isso, parágrafo 1º na leitura dele. O processamento e o registro das informações serão feitos através da inserção de dados no sistema, desde a distribuição até a baixa do registro do feito. Parágrafo 2º. Todo o acompanhamento poderá ser feito pelas partes, advogados e quaisquer interessados. Por favor, o que o parágrafo 2º do artigo 48 do provimento representa para a gente em termos de princípio, senhores? O princípio da publicidade. Não permitindo a consulta ampla aos processos que tramitam em segredo de justiça, porque essas informações do Siscom, joga para mim de novo, por favor, o parágrafo 2º. Ficam no próprio http://www.tjmg.gov.br, não é isso? Então você teria ali, através do próprio site do Tribunal de Justiça, as informações de todos os processos. Claro que eu vou ter que limitar justamente o quê? Os processos que tramitam em segredo de justiça, mas o que aqui a gente está observando é justamente esse princípio da publicidade, artigo 49. O Siscom condiciona regras e procedimentos a serem seguidos pelas secretarias de juízo e órgãos auxiliares da Justiça de primeira instância, a fim de ser assegurada a confiabilidade e a integridade das informações constantes no banco de dados do Poder Judiciário, observadas tabelas processuais unificadas de assuntos, classes e movimentos. Toda vez que se cadastra determinado processo, senhores, toda vez que faça o registro de determinado processo, ele vai ganhando um determinado código. Isso aqui é informática purinha, não é isso? Ele vai ganhando um determinado código. E toda a movimentação também, não é isso? É tudo codificado dentro do sistema. Então, existem várias tabelas que hão de ser seguidas quando do registro e andamento desse processo. Matamos o 49, caput, parágrafo 1º. Para fins do disposto nesse provimento, consideram-se tabelas processuais unificadas. Olha que lindo. Tabela de assunto processual, TAP. O que é a TAP? Aquela que se destina à classificação das matérias ou dos temas discutidos nos procedimentos judiciais. TCP, tabela de classe processual, aquela que se destina à classificação do tipo de procedimento adotado pela parte na petição inicial. E TMO, tabela de movimentos processuais, aquela que se destina ao registro padronizado dos andamentos do processo. Percebam só essa organização do Siscom, senhores. Primeiro eu classifico a matéria, não é isso? Ou o tema discutido. Depois eu classifico o quê? O rito, o procedimento, mas aquele adotado pela parte na petição inicial. Porque o servidor, quando recebe a petição inicial, pode virar para o advogado e falar: doutor, esse procedimento está errado, tinha que ser sumário, não ordinário. Isso é problema do juiz, não do servidor que recebe, não é isso? A petição inicial. Por isso, ele cadastra aquele processo, registra de acordo com, julgou para mim, procedimento adotado pela parte na petição inicial. E a tabela de movimento padronizado, os andamentos dos atos processuais que vão compor ali todo o procedimento. Essa é a ideia. Tabelas unificadas são de observância obrigatória pelos magistrados e servidores. O correto registro no processo e sua movimentação é de responsabilidade do servidor sob a supervisão direta do juiz de direito competente. Pronto.
responsabilidade do servidor, o alimento dessa base de dados, supervisão do juiz e a corregedoria disporá mediante portaria sobre qual o serviço se responsabilizará pelo cadastramento de assuntos. Senhores, nesse primeiro momento, eu preciso que vocês apenas tenham o conceito do que é o Siscom, não é isso? Da distribuição até a baixa. As 3 tabelas existentes, cada uma ali contendo a sua situação específica. E que a responsabilidade pela correta alimentação dessa base de dados fica a cargo de quem? Do servidor. Esses são os principais itens em destaque até aqui dentro dessa estrutura do provimento 61. Artigo 50. Não vai nos interessar, porque está ligando ali não a Corregedoria Geral de Justiça. Pode pular esses parágrafos também, ok? Deixa eu só consertar aqui, ó. Tudo isso é popular, ok? Isso aqui já é a menor preocupação nossa. O que é GESCOM e giro não sei o que, popular. Pronto. Então, nessa estrutura do Siscom inicial, só aquilo que realmente eu ponderei com os senhores. Alguma dúvida, gente? Tranquilinho? Beleza? Agora começa realmente uma parte bem direcionada, chata não, bem direcionada à atuação dos servidores. Vamos lá. Julgou. Serviços judiciários, do foro judicial, do expediente forense, do regime de trabalho. Regime de trabalho interessa aos senhores? Pronto. Mas se a gente gostasse de trabalho, a gente teria que ter uma atenção com isso aqui. Por favor, senhores, expediente forense, isso pode cobrar? Claro. Então vem comigo, 55. O regime de trabalho na Secretaria de Juízo e serviços auxiliares do foro judicial obedecerá fielmente às normas da portaria conjunta 76, que não está na parte de conhecimentos específicos, que dispõe sobre a jornada e horário de trabalho, registro e apuração de controle e frequência. Isso é parte do administrativo, não é isso? Isso não tem nada a ver com o processo civil, porque é o seu horário de trabalho lá no seu expediente, correto? Então, 55 não nos preocupa para conhecimentos específicos. O 55 não estou dizendo que não cai na parte de direito de conhecimentos específicos, não. Talvez, exato, ok? Senhores, parágrafo 1º interessa. Do artigo 55. O atendimento ao público nas secretarias de juízo e nos serviços auxiliares de justiça será realizado de segunda a sexta, horário 9 às 18 no mínimo e de forma ininterrupta. Atendimento ao público, segunda a sexta-feira, mesmo sábado sendo dia normal, para a prática de atos processuais. Mas observa, sábado não tem expediente externo. É isso que a lei está dizendo para a gente aqui. Por isso que quando a gente faz contagem de prazo, eu tenho ajuntada na sexta-feira, ou a publicação no Diário Oficial na sexta-feira, o dia 1 não vai ser o sábado. Vai pular para segunda, porque justamente no sábado não tem expediente forense no estado de Minas Gerais. Não tem por quê? Porque aqui o atendimento está regulado de segunda a sexta-feira. Julgou de novo. Das 9 da manhã às 18 horas. Não quer dizer que esse seja o seu horário de trabalho. Isso aqui é apenas para atendimento ao público nas secretarias de juízo e nos serviços auxiliares de primeira instância. Dúvida nisso aqui, senhores? Tranquilo? Aqui já começamos a entrar em matéria altamente cobrável, não é isso? Ligado, inclusive, a uma necessária comparação que eu já estou fazendo com as normas do Código de Processo Civil, parágrafo 2º.
O horário de atendimento ao público deverá ser